Salve progressistas, eu sou o Clayson. Assim que eu terminar esse vídeo aqui, onde nós vamos falar a respeito de mais uma condenação com Bia Kicis e Flávio Bolsonaro, o Flávio Rachadinha, recordistas inclusive de fake news no Brasil, junto com Carla Zambelli, Chupetinha, Gayer, esse pessoal, né, que se elegeu com fake news, se mantém com fake news e toma as redes sociais com fake news. Vou falar daqui a pouquinho sobre mais um pouquinho, né, de prejuízo para eles, porque 30 mil reais para eles é quase nada, tá? Para quem tem uma mansão como Flávio Bolsonaro, avaliada em quase 15 milhões de reais. Mas eu vou deixar aqui no final do vídeo um outro vídeo, que foi o vídeo que eu fiz ontem. Porque o vídeo que eu fiz ontem à noite, não sei se você assistiu, mas eu gostaria que você assistisse, ele trouxe alguns comentários, inclusive aqui no próprio vídeo e nas outras redes, de pessoas que estão defendendo a ideia de que é preciso proibir a união estável entre casais do mesmo sexo. E isso é tão chocante para mim que eu fico aqui me perguntando o que leva a pessoa a ter um pensamento tão preconceituoso. Mas a maioria das pessoas coloca esse pensamento dentro de um espectro, vamos dizer assim, religioso, que não é bem religioso. O vídeo de ontem eu fiz questão de trazer dois pastores. Um pastor que age como um extremista, que inclusive esse pastor Sargento Isidório, ele é pré-candidato à prefeitura de Salvador pelo partido dele, já para o ano que vem. E coloquei um outro pastor, o pastor Henrique Vieira. Coloquei esses dois pastores porque era uma tentativa de trazer para você um embate religioso. Mesmo assim as pessoas não entenderam. Então eu quero hoje mostrar uma questão importante e explicar para você por que desse discurso religioso. Por que eles estão trazendo pautas religiosas para tomar as redes sociais, a opinião pública? Por que tudo isso está acontecendo? Por isso que eu peço para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo. O seu like é muito importante. Só estou lembrando, senão você esquece. Se você não conhece o nosso trabalho, dê o like agora. Se você não gostar do vídeo, você retira o like no final. Que no final eu vou ficar muito triste se você retirar o like. Mas pelo menos você colocando o like aí, você vai ajudar o nosso trabalho e você vai fazer com que esse vídeo chegue a outras pessoas. Eu quero colocar uma questão importante. Algumas pessoas ainda estão numa onda de criticar as viagens do Lula, no sentido de não entender o que de fato está acontecendo. O Lula ontem, em um dia, ele fechou uma parceria com os Estados Unidos de mais de 40 bilhões. 40 bilhões. Então toda vez que você ouvir as pessoas criticarem as viagens do Lula, lembre-se do que acontece nessas viagens. Não são coisas aleatórias ou turismo da Janja, como as pessoas querem colocar. Alguns extremistas, né, que usam a Janja porque são misóginos. Então é importante dizer isso. E há um contraste, sempre um contraste. A primeira vez e única, por exemplo, que o Bolsonaro participou de Davos, ele ele fez exatamente o contrário. Ele tentou dar ao país. Veja esse vídeo para você relembrar. I'm a good friend with Alfredo Cercas. Sou um grande amigo, bem próximo de Alfredo Cercas. Cerquis. Lá atrás fui inimigo do Cerquis na luta armada. Way back I was an enemy vis-a-vis Cerquis in the armed struggle. Oh, I didn't know that. Não sabia disso. So I brought up the wrong person. Então eu sou o capitão do exército. a pessoa errada. Não tem problema. Don't worry, not a problem. I am a former army história recém-passada no Brasil dos militares foi muito mal contada. A verdade sempre aparece. You know we're all deeply concerned about the Amazon, and I'm sorry to raise this issue with you in an informal meeting, but I care passionately about it. Informal, mas é algo que me toca profundamente.
A Amazônia não pode ser esquecida. The Amazon cannot possibly be forgotten or sidelined at all. Temos muitas riquezas. We have a wealth of resources. Gostaria muito de explorá-la junto com os Estados Unidos. We would very much like to tap into these resources together with the United States. I'm not sure what that means. Se você não se lembra desse momento, o Bolsonaro está conversando com Al Gore. Al Gore é ex-vice-presidente dos Estados Unidos. O Al Gore é um sujeito que trabalha ativamente, ele é ativista do meio ambiente. Ele tem, inclusive, um documentário muito famoso em defesa do meio ambiente. E o Bolsonaro oferece a Amazônia para o Al Gore para explorar a Amazônia. Então, você consegue perceber o quanto esse sujeito é completamente sem noção? E aí você quer comparar com o que está acontecendo com o Lula agora, nessas visitas aos Estados Unidos e nas viagens que ele faz ao exterior. Não tem comparação, não tem parâmetro. E aí, mais uma vez, eu vou deixar aqui no final do vídeo para você acompanhar trechos e entrevistas que o Lula também colocou. Eu coloquei no canal secundário, aqui no nosso canal secundário, eu coloquei um vídeo com a íntegra, né, do discurso do Lula na ONU. Vou deixar também o link aqui na descrição para você acompanhar a íntegra desse discurso na ONU, se você não acompanhou, um discurso histórico. Então não tem parâmetro, não tem como comparar, mas infelizmente ainda há pessoas que não conseguem entender isso. Eu quero falar para você uma outra questão que também as pessoas não estão entendendo. O que está acontecendo nessa comissão que tenta de todas as formas proibir a união estável entre pessoas do mesmo sexo é uma forma de revisitar um discurso religioso, que é, acima de tudo, hipócrita. Eu não mostrei alguns vídeos. Por exemplo, tem um vídeo que eu faço questão de destacar aqui para você, de um sujeito que chama Gilvanda Federal, que é um extremista bolsonarista, que no meio daquela comissão ele começou a ler trechos bíblicos. E as pessoas falam, o que está acontecendo? Presta atenção nesse vídeo. E eu vou dizer aqui, só para terminar, para embasar aquilo que eu estou defendendo. A palavra de Deus diz, mas olha só a zombaria da palavra de Deus. Então vocês não querem respeito. Vocês respeitem a palavra de Deus. Eu já falei, eu vou pedir, se continuarem a interromper a fala dos deputados, presidente, que os senhores saiam da... Só quero ler isso, assim, a minha palavra não vai ser cesseada. Quanto a deboche do PT e PSOL, é um elogio para mim. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará seu pai e mãe e se unirá à sua mulher. Os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Deus, pátria, família e liberdade. Nossa! Deus, pátria, família, liberdade! É o slogan do Bolsonaro. O slogan do Bozo em setembro, quase outubro de 2023. Um slogan perdedor. O Bozo não ganhou as eleições com esse slogan. Mas nós temos o Gilvanda Federal, que é um sujeito que fica o tempo todo andando para cima e para baixo, enrolado numa bandeira do Brasil. Que eu vou dizer uma coisa para você, rapaz. O extremismo é a coisa mais absurda do mundo. A gente tem um sujeito que é o Trovão, com um chapéu desse tamanho. Aqui, ó, só para... O Jaba. Não, que eu sou o Zé Trovão. Eu ando com chapéu, eu sou o chapelão. Tem a outra senhorinha lá com a tiara. A tiara na zesta. A tiara na zesta. E esse aí com a bandeira enrolada. É uma múmia patriota. Que é a famosa múmia patriota. Que o sujeito anda. Ele anda enrolado nessa bandeira. Imagina agora o INMET falando que vai dar esse calor aí. Exatamente ali naquela região. E aí o sujeito com o terno e mais a bandeira para ser a fantasia da múmia patriota. Por que esse cara tá falando de Jesus, de Bíblia e de religião? Por que inclusive, olha, isso aqui foi a coisa mais absurda do mundo. O sujeito que tá comandando, né, um dos, né, o relator, ele
eu tenho que colocar o vídeo aqui para você, porque falando, você vai pensar que eu estou mentindo, mas você vai ver o vídeo, eu vou colocar aqui para você. Ele faltou no enterro do pai dele para ir lá na sessão. Eu te juro, cara. O pai dele morreu e ele faltou no enterro do pai. Olha isso. Presidente, na condição de relator, antes de falar, eu gostaria de fazer uma pontuação aqui. Talvez as pessoas não estejam sabendo, eu fui informado que houve o falecimento do seu pai ontem, sepultamento hoje, e o senhor não foi ao sepultamento por causa dessa comissão. Antes de qualquer coisa, eu ia propor, em homenagem ao seu pai, 1 minuto de silêncio. Gente, o presidente da comissão faltou no enterro do pai. Ele não foi no enterro do pai dele para poder estar ali. O que está acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo? Por que existe essa comissão? Por que eles estão com esses discursos religiosos em profusão? Eu tenho uma dica aqui para você começar a entender. Narrativa religiosa perde fôlego nas redes, apesar de persistir polarização entre Lula e Bolsonaro. Uso de termos como Deus e Jesus em tweets políticos perde força após disputa eleitoral acirrada, aponta um levantamento. E esse levantamento é de agora, tá? A reportagem é de antes de ontem. E eu quero trazer aqui para você um momento aqui da reportagem que eu acho importante. Um estudo feito pela AP Exata Inteligência Digital durante o segundo turno das eleições de 2018 revelou que termos religiosos permearam praticamente todas as frentes da campanha de Jair Bolsonaro, abarcando áreas como educação, segurança, saúde, emprego e até transporte. Enquanto Bolsonaro era associado a palavras como Jesus, Deus, Israel, Abraão, Gênesis, Jacó, INRI, Bíblia, cristianismo, etc., Fernando Haddad disputou o segundo turno mais distante da seara cristã e, no máximo, era associado pontualmente aos termos Deus e Jesus, um léxico nada amplo perante todo um vocabulário específico adotado pela campanha que ajudou a alçar Bolsonaro ao poder e cunhou o discurso dele no exercício da presidência. Então, esse estudo mostra claramente que houve uma manipulação de termos religiosos associada à comunicação do Bolsonaro. Só que, qual é o momento atual? O que está acontecendo agora, tá? O fato é que os termos religiosos estão menos presentes nas conversações políticas nas redes. Apesar de Bolsonaro e seus familiares seguirem na retórica cristã, ela já não avança tanto sobre os temas de Estado. O blog analisou 523 mil tweets que falavam de Bolsonaro ou Lula e tinham também os termos Deus e Jesus, publicados nos 8 primeiros meses deste ano. Os resultados mostram que, até o dia 10 de janeiro, esses termos foram muito usados, concentrando 29% das menções a eles ao longo de todo o período analisado. Nas primeiras semanas do ano, o Brasil se encontrava em um cenário pós-eleição acirrado, que ficou ainda mais tumultuado com as invasões do 8 de janeiro. Agora, olha isso aqui. Já o mês de agosto abarcou apenas 0,5% das menções religiosas em posts políticos no período do estudo. Então aqui está a chave. Eles estão voltando com pautas religiosas para voltar a ter comentários religiosos nas redes, para que em cima disso eles possam novamente manter o público, especialmente o público evangélico, nas mãos deles. Você entende o que está por trás disso? Essas associações, elas precisam ser feitas. O trabalho do canal é esse, é mostrar para você o que de fato está acontecendo com o país e associando as ações políticas aos estudos que estão disponibilizados para a gente. Então, esse é o ponto. Algo que você não vai ouvir em nenhum outro lugar além deste canal. Mas é importante eu fazer esse pedido e um alerta aos meus colegas progressistas para que também aborde esses temas e para que possa informar os seus seguidores, os seus inscritos, para o que está acontecendo no Brasil. Eles querem voltar com uma pauta religiosa. E essa comissão
essa pauta é uma delas. Por último, eu quero trazer para você a informação sobre o que aconteceu nessa decisão do TSE. É bom a gente lembrar que aqui é só mais um caso, tá? Eles são, como eu disse, recordistas em relação a essa situação toda de fake news no Brasil. Eu tenho uma boa notícia ou uma notícia não muito boa. A boa notícia é que o TSE mantém multa de Flávio Bolsonaro e Bia Kicis por fake news. Isso aqui é uma multa que surgiu lá nas eleições, ainda lá em outubro do ano passado. O Flávio Bolsonaro e a Bia Kicis, eles resolveram criar uma notícia falsa em cima do debate presidencial. Uma entrevista também que o Lula havia dado para a Globo. Aí eles inventaram essa notícia falsa, dando a entender que o Lula era contra microempresários, né, os chamados MEI, porque os microempresários não pagavam sindicato. É umas coisas assim que até para você acreditar é complicado. Foram mantidos os 30 mil de multa para ambos, muito merecido, e a gente fica feliz em ver que a justiça está sendo feita. Agora, tem uma outra questão que saiu agora que eu queria chamar a sua atenção, tá? Defesa de Bolsonaro e Michele consegue acesso a depoimentos de Mauro Lorena Cid, o pai do Mauro Cid, Crivellati e o ASEF, em inquérito de venda ilegal de joias. O depoimento do Mauro Cid não foi liberado. Ele ainda corre sobre sigilo, ainda há necessidade de continuar a delação, ainda tem que ser feita uma série de investigações a respeito e pelo menos esse não foi liberado, mas eles já têm acesso aos outros depoimentos. E eu quero saber o que você acha a respeito disso. Você realmente acredita que nós temos uma lei que favorece as fake news? Porque afinal de contas é só uma multa de 30 mil para o Flávio Bolsonaro e para a Bia Kicis. Será que nós não teríamos que ter uma lei mais rígida para que as pessoas não mentissem tanto e tão abertamente, ocupando posições de destaque como um senador e uma deputada federal? Coloque aqui os comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo, seu like é muito importante, e se inscreva no canal. A sua inscrição é fundamental para o nosso trabalho, porque é assim que a gente tem condições de conversar com mais pessoas aqui. Então, like e inscrição também é muito importante. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajude. Uma forma de você nos ajudar é participar da pré-venda do livro que eu estou editando, com o nome de Lawfare Nunca Mais, A Voz das Vítimas. Essa pré-venda, eu estou vendendo esse livro para você no menor preço dele, da história dele. Ele nunca mais vai ter esse preço. E é justamente para prestigiar você que apoia projetos como esse, um livro, um projeto literário. É o primeiro livro que eu estou editando. Então é para prestigiar você e também para a gente contribuir para o país com assuntos que são relevantes. Falar sobre lawfare é um assunto muito importante também. E aí tem um link aqui, que é o primeiro link da descrição, para você adquirir o livro na pré-venda. Uma outra forma de você nos ajudar é uma doação por intermédio do Pix. Você pode ser membro do nosso Apoia-se, membro aqui do canal, e você pode fazer uma doação de qualquer valor pelo Pix. Nosso trabalho é sempre gratuito, você ajuda só se você quiser e se você puder. E a gente agradece as pessoas de bom coração que ajudam para que o nosso trabalho se mantenha aqui firme e forte. Daqui a pouquinho a gente volta.